Então, muito bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, seguindo com o capítulo 3 da Bhagavad Gita, com o tema do Karma Yoga. Então, na aula passada, a gente cobriu os versos que falavam sobre o Yajna. Essa é uma palavrinha-chave nesse capítulo, uma palavra às vezes de difícil pronúncia para a gente, né? Parece um trava-línguas, né? Então, a palavra Nha, né? Que significa o ato de oferecer, né? Então a gente falou disso na aula passada. A mensagem básica nessa passagem, né, Krishna está nos lembrando que nós vivemos em um mundo onde existe uma interdependência entre todos os seres, tá? Entre todos os seres vivos, com a natureza, com as forças da natureza. Cada coisa depende das demais, né, para sua existência e cada ser ele serve e é servido, tá? Então, nessa relação de interdependência, a ideia básica é essa, né? Eu sou servido e eu também sirvo. De modo que Yajna, né, é o espírito que a gente desenvolve, né? Um sentimento que a gente tem de reconhecimento ou de agradecimento em relação a todas as coisas que a gente recebe vindas da natureza e do trabalho dos outros seres, a consciência de que isso que a gente recebe nos dá, né, a nossa própria vida e a nossa própria energia vital para que a gente possa desempenhar os nossos trabalhos. E, portanto, a consciência de que através do nosso trabalho, da nossa ação, a gente está retribuindo, a gente está devolvendo isso que a gente recebe, né? Então, essa é a mensagem básica desse trecho do capítulo, onde Krishna vai falar sobre Yajna, né? Então, ele evoca essa ideia dos devas, que é uma forma como, né, nessa cultura antiga a gente vai se referir às forças da natureza, né, como forças vivas. E aí se usa esse conceito de devas, que seria a ideia de deuses ou semideuses, né? Que eu sei que às vezes para a gente, hoje, no paradigma em que a gente se encontra, esse termo pode soar um pouquinho estranho, né? Em geral, a gente não vive a nossa vida se relacionando com os deuses, né? Mas a gente está constantemente se relacionando com a natureza. E a gente deve perceber que a natureza, ela é um ser vivo, assim como nós, tá? A gente deve olhar para o sol, para a lua, para o vento, para as chuvas, para os rios, para as florestas, para a terra, como seres vivos, né? Entendendo que eles também estão agindo, né? Eles estão cumprindo um papel ali dentro dessa ordem do universo, essa ordem da natureza. Nós estamos recebendo ou colhendo, né, o fruto da ação desses seres, né, dessas forças da natureza. E, portanto, nós devemos nos reintegrar, né, dentro desse ciclo do receber e oferecer de volta. De modo que nessa passagem lembrem que Krishna diz, né, que se as pessoas elas desenvolvem essa mentalidade de só pegar as coisas da natureza sem oferecer nada em troca, né? Essa consciência mais predatória, objetificante, onde a natureza está ali só para servir os meus interesses, né? E eu não tenho nenhuma reverência por isso que eu estou recebendo. Krishna diz que assim as pessoas estão agindo como se fossem ladrões. Então, essa mentalidade mesquinha, gananciosa, oportunista, né? É o oposto do que ele está recomendando aqui para nós através do Yajna.
É um sentimento de que eu devo ser grato por aquilo que eu recebo e, portanto, o que eu recebo que me nutre e gera a minha vitalidade, a minha força de ação. Eu devo então usar a minha ação para retribuir, né? Então eu devo fazer a minha ação como uma oferenda ao mundo, como uma oferenda aos outros seres. Esse é o espírito do yajna, que é considerado aqui o, digamos assim, o tipo mais básico, elementar de prática espiritual. Um dos meus professores, né, ele costuma dizer que essa prática é uma prática do mero agradecimento, e ela é assim a prática mais básica dentro das práticas espirituais, né? Então vamos seguir com o texto. Eu vou compartilhar. Então, felizmente, aqui o texto sempre para certinho já no verso onde a gente parou. A gente cobriu até o verso 16, né? Então, até o verso 16, ele descreve essa postura, né, que nós devemos ter do yajna, tá? Essa postura de agradecer pelo que a gente recebe e fazer a nossa ação como uma oferenda ou retribuição pelo que a gente recebe. E aí, então, no verso 17, Krishna dá uma continuidade aqui nesse tema, para a gente entender por que que ele está fazendo essa transição aqui. É importante a gente lembrar que no início desse capítulo, o Arjuna fez uma pergunta para Krishna. Ele diz assim, né? Por qual caminho eu devo seguir? Eu devo ir adiante com o cumprimento das minhas ações, do meu papel no mundo. Lembrando que para o Arjuna, né, o papel dele naquele momento era combater numa guerra. Ou eu devo me retirar das ações, né? Eu devo esquecer isso e ficar ir para uma outra proposta de vida, né, onde eu fico assim numa vida de asceta, uma vida de retirante, cultivando apenas contemplação e meditação, tá? E aí vamos lembrar que Krishna, quando começa a explicar para o Arjuna, né, quando ele começa a dar essa resposta para o Arjuna, ele também lembra o Arjuna assim que esse caminho da ação foi proposto por ele, né, Krishna, sendo chamado de Karma Yoga. E esse caminho que o Arjuna fala, né, de se retirar e ficar só praticando meditação, foi chamado de Jnana Yoga, né? E Krishna está indicando para o Arjuna que ele deve se dedicar ao Karma Yoga, tá? Ao yoga da ação. Ele deve se manter cumprindo seus papéis no mundo. E ele está dizendo isso para o Arjuna, indicando, tá, que ele está dizendo isso para todos nós. Por quê? Porque nós temos envolvimento, né, com a ação, nós somos seres ativos. E a gente está cumprindo um papel no mundo, por mais que às vezes a gente não tenha muita consciência disso, a gente está cumprindo um papel no mundo. Então a indicação é que a gente faça o nosso yoga, o nosso caminho espiritual, através desse lugar, tá? E não que a gente se retire do nosso papel, das nossas ações, tentando criar um contexto apenas de meditação. Hum? Então, Krishna, após enfatizar que o caminho deve ser o Karma Yoga, ele agora lembra o seguinte, que para aquelas pouquíssimas pessoas que já estão num estágio muito avançado de realização espiritual,
essas pouquíssimas pessoas, elas realmente transcenderam a necessidade das ações. Então, o que que ele vai dizer aqui no verso 17? Acompanhe. Mas a pessoa cujo deleite é unicamente no eu espiritual, que está satisfeita com o eu espiritual, que se regozija no eu espiritual. Tá? Aqui vejo que ele usa três termos em sânscrito para satisfação no eu espiritual, né? Ele usa esse termo Atma Rati, Atma Tripta e Atma Santushta. Tá? São três palavrinhas em sânscrito que indicam essa satisfação, e aqui o termo Atma indica o eu espiritual, né? Então, a pessoa que tem toda a sua satisfação no eu espiritual, para ela, e apenas para ela, nada resta a ser realizado, tá? Aí a gente pode se fazer essa pergunta, né? Eu sou uma pessoa que tenho plena satisfação no meu eu espiritual, né? Provavelmente a gente vai dizer, não, eu também tenho satisfação com muitas outras coisas na vida e até bem menos no meu eu espiritual, né? Então, para nós, muitas coisas restam a serem realizadas, tá? Essa frase aqui que ele está dizendo não cabe para nós, né? Ele está dizendo que apenas para este, né? Que tem a sua plena satisfação no eu espiritual, para esse nada resta a ser realizado. Só que eu já adianto, a gente vai ver logo em seguida que mesmo assim Krishna vai dizer que para essa pessoa ela deve continuar cumprindo as suas ações como exemplo para os outros, né? Nem essa pessoa ela deve se livrar, né, de cumprir suas ações e papéis no mundo. Muito bem, aí ele segue então dizendo que esta pessoa, satisfeita no eu espiritual, não tem nada a ganhar pelo trabalho feito ou pelo trabalho a fazer. Nem tal pessoa tem que depender de nenhum outro ser para qualquer finalidade, tá? Então, ele está dizendo que essa pessoa que tem a realização plena do eu espiritual, ela já está tão despreocupada, né, do contexto da vida material, que ela não tem mais nada a fazer, ela não precisa colher nada do que ela fez, ela não depende de nenhum outro ser para nenhuma outra finalidade, né? Mas isso é uma condição muito ideal, né? Não é a nossa. E aí ele diz, portanto, né, sempre execute seu trabalho, que deve ser feito sem apego. A ideia é que essa ação sem apego é o caminho, né, para que a gente possa começar a ter essa experiência da satisfação no eu espiritual. Porque a ação com apego ao fruto, ela é, na verdade, né, a consumação do meu apego ao fruto da ação, né? Ou seja, isso me mantém apegado às coisas materiais, às coisas que eu posso alcançar através da minha ação. Mas essa ação que é feita sem apego ao fruto é o exercício que a gente vai fazer, né, dentro da ação, para que a gente possa ter a experiência do eu espiritual. Por isso ele diz aqui, né, pois a pessoa que trabalha sem apego alcança o Supremo, né? E aí ele segue. Agora ele vai ilustrar isso para o Arjuna, dizendo o seguinte, que de fato, por meio do Karma Yoga, Janaka e outros alcançaram a perfeição.
Então, aqui ele cita o exemplo de um grande rei do passado védico, chamado Janaka. Para quem tem um pouquinho mais de noção ali das narrativas antigas, né? Dessa tradição védica, o Janaka foi um rei pai de Sita. Sita foi a esposa de Rama. No grande épico, aquele segundo grande épico que existe na história da Índia, chamado Ramayana. Tá? Lembrem que aqui na Bhagavad Gita a gente está dentro de um grande épico chamado Mahabharata. E existe um outro grande épico da história da Índia chamado Ramayana. Então, nesse épico, a gente tem a história de Sita e Rama, tá? É a história de um casal. E o pai dessa Sita era chamado de Janaka. E ele foi considerado um grande rei. E mais do que um grande rei, ele foi um grande sábio, né? E ele tinha como princípio a sua prática espiritual, né? Era exercer o seu reinado de uma forma completamente justa e devotada, né, ao seu povo. Então, essa forma dele se devotar, né, ao seu papel de cuidar, né, do seu povo, ele foi sentido como um grande exemplo de Karma Yoga. Por isso, Krishna enaltece o Janaka aqui na Bhagavad Gita, lembrando Arjuna, né, que ele foi um grande exemplo de Karma Yogi. E aí então, vejam só o que que Krishna diz para o Arjuna. Assim, por reconhecer a importância do trabalho para a orientação do mundo, tá? A orientação do mundo, vamos colocar assim, para o cuidado, né? Para a proteção do mundo. O termo aqui é Loka Sangraham, tá? Você deve executar a ação, tá? Então, para reconhecendo a importância do trabalho para o cuidado, né, para a proteção com o mundo, você deve executar a ação. Por quê? Aí olha só o que que ele diz, né? Qualquer coisa que uma pessoa eminente faça, as outras pessoas também farão, qualquer que seja o modelo que ela estabeleça, o mundo segue. Então, esse é um princípio elementar, né, da psicologia humana. Nós buscamos exemplos nos quais nos espelharmos, tá? Isso acontece desde a nossa mais tenra infância, né? A gente sabe, por exemplo, que uma criança ela aprende com os adultos muito mais vendo o exemplo dos adultos do que por ouvir as palavras dos adultos, né? Mais conta o que uma pessoa faz do que o que uma pessoa diz. Né? Por quê? Porque a gente se espelha muito mais no exemplo real de um outro, né? Do que só em meras orientações verbais. Por isso que é muito comum, né, na educação dos filhos, a gente sabe, né, isso sempre acontece, né? Os pais vão dizer coisas que muitas vezes eles não são capazes de comprovar aquilo pela sua própria ação, né? E aí os filhos vão ficar duvidando daquilo, né? Eles vão olhar e vão falar assim, sei não, hein? Você tá me falando uma coisa, mas eu tô vendo outra aqui, né? Então isso sempre acontece, né? Não tem jeito, não tem como fugir disso, né? Por quê? Porque a gente se espelha no exemplo. E Krishna está lembrando Arjuna desse fato, né? Ele diz assim, Arjuna, você é um príncipe, você está aqui no foco, né? No holofote de toda a nação. As pessoas estão vendo o que que você está fazendo, né? Você, mesmo que você não tenha interesse pessoal,
você precisa dar um exemplo, as pessoas vão seguir. Então ele está lembrando isso, né? Que qualquer que seja aquilo que uma pessoa eminente faz, as outras pessoas tendem a copiar aquilo, né? Isso é uma boa, assim, premissa para qualquer líder, né? Para qualquer pessoa que exerça alguma posição influente na sociedade, né? Sejam políticos, sejam artistas, sejam, como é que chama os influenciadores na internet, né? Essas pessoas muitas vezes não têm noção do quanto elas têm, assim, uma influência sobre a vida das outras pessoas, né? E como isso é sério, assim, e traz para si uma responsabilidade, né? Então, se você não quer se comprometer com o que você vai influenciar na vida dos outros, né? Então, passe desapercebido, né? Não seja uma pessoa midiática, né? Vai viver sua vida de uma maneira mais desapercebida, né? Mas se você quer ser uma pessoa midiática, então é importante lembrar que você vai ter que ter esse cuidado, né? De dar um bom exemplo. Então vamos aqui ao verso 22. Aí Krishna diz o seguinte, né? Ele traz para si mesmo, né? Ele vai dar o exemplo dele mesmo, né? Krishna diz assim para Arjuna: nada há nesses três mundos que deva ser feito por mim, ó Partha. Nem há nada que eu não tenha obtido e que eu deva obter. No entanto, eu continuo trabalhando, né? Então, Krishna aqui, como o ser supremo, né? Ele vive no seu estado de plenitude, né? Ele simplesmente é o que é. Então, não há nenhuma necessidade de que ele faça, né? De que ele trabalhe. No entanto, ele diz: mesmo assim, eu continuo agindo, eu continuo trabalhando, né? Opa, o que aconteceu aqui? Isso, aí no verso 23, ele disse assim: se eu não continuasse a trabalhar, ó Parta, as pessoas seguiriam meu exemplo. Uhum. E aí ele diz: se eu não trabalhasse, as pessoas estariam perdidas. Eu estaria causando confusão no mundo e, consequentemente, arruinando a vida das pessoas, né? Então, Krishna, quando ele vem e ele interage com os seres humanos, né? Também numa forma humana, ele não fica assim bancando uma de Deus. Ele age como uma pessoa se engajando, né? Nos afazeres do mundo, né? Para oferecer o exemplo daquilo que é desejável, né? Que seja feito pelas pessoas. Então ele se engaja no trabalho para que ele não dê um mau exemplo, né? E aí ele diz no verso 25, assim como os ignorantes, apegados aos seus trabalhos, agem, ó Bharata, da mesma forma, o sábio deve agir, porém, sem nenhum apego, e apenas para o bem-estar do mundo. Então, de novo, né? O termo Loka Sangraham, para o bem-estar do mundo. Então, essa é a diferença, né, que ele coloca entre o sábio e o ignorante. Gente, só
A gente não precisa ficar se sentindo ofendidos por a gente estar sendo chamados de ignorantes, tá? O ignorante aqui não tem esse peso que a gente dá para a palavra em português, mas é nesse sentido de que o não sábio, né? Ele vai agir naturalmente por apego, né? E o que diferencia o sábio do não sábio é que o sábio vai agir da mesma forma, porém sem apego, né? Então, o não sábio ele age buscando os resultados egoístas, né? Aquilo que ele quer para si. E o sábio ele age para o bem-estar do mundo, né? Essa é a distinção que Krishna faz, né, entre o sábio e o não sábio. Tá? Esse não sábio, que ficou traduzido como ignorante aqui, é essa palavrinha, né? Avidvamso, tá? Vid quer dizer aquele que vê, aquele que entende, aquele que compreende. Avid quer dizer, né? Aquele que não entende, aquele que não compreende. Tá? E o sábio é chamado de Vidvam, que é o oposto, né? Avidvam e Vidvam, aquele que vê, aquele que entende. E aí, então, vamos só mais um verso para finalizar aqui. Portanto, o sábio não deve confundir a mente dos ignorantes que estão apegados aos frutos das suas ações, dos seus trabalhos, né? É melhor que ele execute o trabalho com devoção, incentivando que os outros o façam também, ok? Então, é essa a ideia, né? Que o sábio deve incentivar as pessoas a agirem também com esse espírito de devoção, esse espírito de oferenda. Então, vamos fechar aqui. Como é que tá aí para vocês? É interessante para essa questão de pessoa eminente, às vezes pode ser também num grupo pequeno, né? Às vezes só de ser pai ou mãe você já é uma pessoa eminente. Sim, é verdade. Ou conduzir uma prática, né? Por exemplo, né? Conduzir uma prática regular, assim, as pessoas de repente já te olham diferente, né? Aí você tem que Sim, tomar cuidado com o que você fala. sim. É bem É. interessante. O ágil, né? É. Na dúvida se você é ou não é uma pessoa eminente, é melhor tratar como se você fosse, né? Alguém deve estar vendo o seu exemplo e tentando se espelhar em você, A gente nunca sabe, né? Aham. né? Marcos. O que seria a plena satisfação no seu eu espiritual? O que seria isso? Pois é, a gente só pode conjecturar isso, né? Mas vamos lembrar o seguinte, dentro da filosofia védica, nós somos esse eu espiritual e a nossa conexão com a matéria, ela é temporária, né? Quando a gente estabelece essa conexão com a matéria, a gente tem um certo deslumbre, né? Com todas as coisas que a matéria pode nos oferecer, em termos de experiências, de sabores. E aí a gente transfere, né, essa satisfação, que é um estado inerente, tá, do próprio eu espiritual, para as coisas que a gente pode saborear na matéria. E aí a gente se apega a esses sabores, né, de modo que então os prazeres da nossa vida se deslocam para esses objetos dos sentidos, né? Mas essa filosofia ela diz que a satisfação em si, ela não está no objeto externo. Ela continua sendo uma potência do eu espiritual e aquilo apenas desperta, né, em contato com o objeto. O objeto ele se torna assim uma, como a gente coloca assim, é uma
Ele é como se fosse só um coadjuvante ali, né? Ele tá ali porque a gente criou um condicionamento, a gente toma contato com o objeto e desperta uma satisfação dentro de nós, né? Um corpo morto, por exemplo, né, com a ausência dessa energia espiritual ali, ele não vai sentir nada, né? Você pode derramar ali a Coca-Cola dentro da boca do defunto, ele não vai sentir prazer nenhum com ela, né? Então, o objeto em si, ele não tem nem prazer nem desprazer. Isso vem da energia da pessoa, né? Quando uma pessoa ela começa a ter essa experiência, né, de que ela pode tirar o objeto e ficar com uma satisfação dentro de si, ela vai recobrando essa percepção, né, de que existe uma satisfação interna. É muito comum, às vezes, até em algumas práticas, as pessoas às vezes sentam para meditar e dali a pouco elas acalmam bastante a mente e começam a achar gostosa aquela experiência de só ficar ali com elas mesmas, né? Naquela quietude, naquela introspecção. É muito comum, às vezes, pessoas até comentam: ai, tá tão bom, eu nem quero sair daqui, né? Então, é uma experiência de satisfação interior que a pessoa vai tendo, né? Aí é dito assim que a pessoa que tem essa realização espiritual maior, né? Ela experiencia isso o tempo todo. Ela está tão satisfeita no seu eu espiritual que ela não precisa de mais nada, né? Ela não tem nenhuma outra motivação de ir em busca de alguma outra coisa, porque a plenitude toda já está ali com ela, né? Então é O dito que nível de essa é uma consciência, experiência possível. o nível de consciência dela, onde ela põe a consciência dela é outro lugar, né? Ela não está Uhum. colocando a consciência dela no mundo material. Isso, Porque a gente concentra muito no mundo material, eu acho. sim. Outra coisa, eu sei que não está nesse texto, mas eu lembrei, o pessoal já em algum lugar eu ouvi dizer que a maior ação é a inação. E aí, Uhum. o que que Ah, mas pode se não falar está sobre? no texto, eu não preciso responder, né? Não sei de onde você tirou Precisar isso. não precisa. Mas não, é interessante, da onde eu tirei isso é de um discurso de filosofia que eu andei fazendo umas filosofia. Achei Existem bonitinho. esses jogos de palavra, né, da ação e inação. No taoísmo se traz muito isso. E aqui na Bhagavad Gita vai aparecer, tá? Em alguns momentos essas passagens com ação e inação. Quando a gente chegar lá, daí a gente comenta. Legal, beleza. Obrigada, Marcos. Krishna vai falar no momento, ele vai falar assim: a ação na inação, a inação na ação, tá? Tem um paradoxo aparente aí, né, com as palavras, mas aponta para uma verdade espiritual. Eu estou achando que ele ia complicar mais a minha vida. Hum. Tá ótimo, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Tranquilos por hoje? Então tá legal. Então vamos finalizar a aula. Seguimos na Marcos, quarta-feira posso que só vem. falar? Eu acho assim que parece que a gente está num certo paradoxo aí colocado, né? Porque se o nosso papel é agir sem apego ao fruto e todos os nossos prazeres, as nossas felicidades, grosso modo, mesmo que tão atreladas a isso, né? A gente, por exemplo, eu faço um estudo, eu publico um artigo. Ah, esse é o cara. Realmente hoje eu já não tenho mais tanto apego a esse tipo de coisa. Mas as pessoas, o grosso do meio acadêmico, vive nisso, né? Ah, não sei o quê. É, e o que o Krishna está falando é, continue agindo, tendo isso como uma oferenda, mas também desapegado de qualquer, de certa forma, qualquer prazer. Não é desapegado de qualquer prazer. O que ele está indicando, tá, é que esse prazer, como você usou até o próprio termo, grosso modo, né? Ele é um prazer mais grosseiro. O prazer egóico é um prazer mais grosseiro. E o prazer espiritual ele é um prazer mais refinado.
Então ele está dizendo, na verdade, que a gente vai substituir esse tipo de prazer egóico por um outro tipo de prazer ou satisfação espiritual, tá? A gente não fica sem prazer, não. A Krishna não está dizendo para a gente ficar sem prazer. Lembra aquela imagem que eu falei da criança, que a gente, para tirar o brinquedo inadequado da mão da criança, Dá um a gente outro, né? oferece o outro brinquedo, né? Então não é que a gente fica sem prazer, não. Mesmo nesse exemplo que você deu, né? Tinha uma coisa que lá atrás te dava um prazer que tinha a ver com um prazer mais egóico, assim, do tipo, eu sou reconhecido, Uhum, as pessoas me respeitam, né? E aí você acaba de dizer, isso hoje já não me toca muito, né? Eu não me conecto tanto. Foi isso que aconteceu, tá? Um exemplo prático. É uma coisa que te dava prazer, era num nível mais egóico, e hoje, né, com a tua visão de mundo, você já não dá tanta importância para esse brinquedo, uhum, né? E provavelmente você está aprendendo a colher algum prazer, alguma satisfação na vida de alguma outra maneira, né? Então tem um outro brinquedo aí mais interessante para você agora, né? Então é mas isso que vai isso continua acontecer. atrelado ao fruto da ação, ou não? Essa que é a questão. A questão é como você Aham. vai ter É. essa. De uma certa forma, sim. É claro que não existe assim um desapego absoluto de qualquer fruto da ação. O que ele está dizendo com o desapego do fruto da ação é o desapego desse retorno material ou egóico, né? Mas a gente Uhum, tem sim apego, vamos dizer assim, à conquista espiritual que a gente vai desenvolver através desse caminho, né? uhum, Então, essa conquista espiritual ela é desejada, né? Porque é legítimo que o ser almeje retornar ao seu estado de plenitude. Isso é uhum, legítimo, não tem nada de errado nisso. A questão é que a gente está tentando retornar a esse estado de plenitude, se suprindo de conquistas materiais egóicas, e isso não vai nos dar essa plenitude que a gente espera. Então a gente está uhum, queimando o cartucho, uhum, né? Então a gente vai só entender. Aí quando ele fala sobre desapego ao fruto da ação, é desapego dessas recompensas materiais e egóicas. Aí ele está falando de um outro tipo de ação que é feito como oferenda, que traz sim uma recompensa, que é uma plenitude espiritual. uhum. E aí ele coloca que essa é a recompensa legítima, vamos dizer assim, né? Ok? Marcos, eu pensei agora assim, toda a nossa ação, ela gera algo no mundo em que nós vivemos, e nós vivemos nesse mundo, nós participamos dele. O fato de eu fazer uma boa ação, eu estou fazendo sem uma pretensão de buscar algo para mim, numa forma egoísta, mas aquilo que eu pratico, ele cria um mundo melhor, digamos, ele melhora de alguma forma as coisas no mundo. Logo, ele melhora para mim, porque eu faço parte desse mundo, né? Então, não tem como eu não, da mesma forma que não tem como eu não ser atingida por algo ruim que eu faço, eu acredito que não. Tudo que é bom, que eu faça de bom, ele vai melhorar o mundo, e eu faço parte do mundo. Então, a gente Sim, vai sempre ter alguma coisa boa, ter, sim, claro. não diretamente, mas indiretamente a gente recebe, né? Eu imagino que Sim, sim. sim. Essa é uma grande discussão, né, filosófica, assim, até que ponto o ser humano é totalmente, ele pode ser realmente altruísta, ou até que ponto, no fundo mesmo, o maior dos altruísmos visa uma recompensa também pessoal, né? Não, assim, eu não vou querer dar, assim, nenhuma resposta para isso, né? Essa é uma questão filosófica que está aí. Mas a filosofia védica ela fala realmente de níveis de empatia, tá? Krishna vai falar literalmente aqui em várias passagens que ainda a gente vai ver, que assim o yogi é essa pessoa que ele vê todos os seres nele mesmo e ele mesmo em todos os seres, ou seja, ele vai sentir pelos outros seres, né? O mesmo cuidado, né?
o mesmo sentimento que ele teria por ele, né? Então, por exemplo, isso é um princípio de empatia. A gente, no fundo, a gente sente isso, né? Por exemplo, se você está assistindo uma cena e de repente essa cena ela é uma cena dolorosa, né? Para uma outra pessoa, para um outro ser que está ali na sua frente, você tem uma reação imediata de dor em você, né? Ontem mesmo eu estava andando na rua, tinha um cachorrinho perdido e o cachorrinho foi atravessar a rua e o carro quase atropelou o cachorrinho. E aí uma moça que estava na esquina, que nem era dona do cachorrinho, só olhando para aquela cena, ela deu um grito assim, né? Todo mundo olhou assim para o que estava acontecendo porque ela estava desesperada de ver aquele cachorrinho sendo atropelado. Isso é empatia, é assim, isso é um sentimento que a gente tem imediato, né, pelos outros seres. Né? Da mesma forma como a gente, quando a gente vê muitas vezes uma cena de alegria, né? A gente às vezes tem uma resposta assim de rir, de se aliviar com aquilo que a gente está vendo. Então existe esse princípio empático, né? É claro que nem todos têm às vezes isso tão aflorado, porque às vezes o endurecimento, né, dos sentimentos humanos vão levando às vezes para uma frieza, uma apatia. Mas a gente tem esse potencial empático, né, de sentir no outro, ou sentir pelo outro, né, com a mesma intensidade que a gente sentiria por nós. E isso é enfatizado dentro desse processo, né? Então, quando a pessoa ele está dizendo aqui que o sábio ele se alegra, ele se regozija em fazer algo que é pelo bem do mundo, é porque ele realmente se regozija em ver esse bem no mundo, independente mesmo até do que vai sobrar para ele, né? Simples fato dele poder ver que tem uma coisa boa ali, né? Já Sendo sobrou, né? Na verdade, proporcionada pelo ele ficou mundo, com a melhor parte, né? é, Ele já ficou é com um a melhor parte. regozijo para o sábio, né? Isso é o que Krishna Exatamente. está dizendo. E outra coisa, Marcos, assim como a gente vê essa empatia, quando a gente tem aversão, não a uma pessoa, mas às vezes algum bicho mesmo, né? Que nem, por exemplo, eu tenho uma certa aversão a alguns tipos de lagarta, né? E tem umas lagartas que elas realmente são super venenosas. Será que isso é porque é um ponto de veneno que a gente tem também, que a gente tem que ter esse cuidado e é algo que a gente não gosta? Ou seria, sei lá, Claro que o veneno? existe o cuidado prático, a gente não pode assim eliminar totalmente a aversão que a gente tem por coisas que fisicamente seriam nocivas também para nós, né? Mas a gente pode se afastar daquilo e não necessariamente odiar aquilo, né? A gente, por exemplo, eu não preciso encostar na lagarta que é venenosa, mas eu posso desejar que a lagarta lá na natureza, no lugar dela, ela seja feliz, né? Vai demorar. Eu acho que eu vou pegar a lagarta e vou querer Começa matar. a meditar no bem das lagartas. Isso é Mas é muito porque eu não prático. penso em mim, eu penso que outras pessoas, né, não penso tanto em mim. Eu conheço e eu já sei que aquilo é venenoso, mas uma criança, sei lá, alguém menos informado pode acabar indo e se machucando. É nesse ponto que eu penso. Daí eu já não ia deixar ela livre, não. É bom a lagarta não cruzar o meu Todos os caminho. seres existem cumprindo uma função no mundo, né? O único problema é quando eles estão nos lugares inadequados ou porque, né, eles vieram para um lugar, por exemplo, um bicho venenoso dentro da sua casa, né? É claro, às vezes você vai ter que tomar uma providência. Agora, também é inadequado que você vá lá na natureza matar o bicho no lugar onde é o lugar dele, né? Porque aí ele está no lugar dele cumprindo o papel dele, Partes dele. Tá né? certo. Então, existe isso, tá? É claro que materialmente falando, a gente precisa se afastar de algumas coisas que são nocivas, mas não significa que a gente precisa nutrir um sentimento aversivo, né? Porque a gente deve entender que aquele ser, ele tem uma existência tão legítima quanto a nossa, né? E ele está cumprindo o seu papel no mundo ali também no lugar dele. Beleza. Ok, Obrigada. gente. Então, finalizamos por hoje. Então, Seguimos na quarta que vem. Um abraço.